Agora tem um fenômeno novo acontecendo aí, que é o ateísmo dos ex-evangélicos. Ateísmo ex-evangélico. Sim. É o ateísmo mais religioso que existe. Porque o ateísmo clássico só ficava falando de Deus e de Jesus quando os bispos, os pastores doidos iam lá provocar os caras, aquela coisa toda. Do contrário, não tinha ninguém querendo ficar discutindo nada com ninguém. E eles estavam fazendo aquilo achando que faziam pela ciência. A ciência mudou a dessa. Hoje em dia existe um movimento de espiritualidade na ciência. Cada vez mais os grandes cientistas e físicos estão cada vez mais conscientes da natureza espiritual, supra e ultra e transquântica do universo. Mas a moçada que saiu da igreja evangélica, que ainda está na briba da terra quadrada, faz um ateísmo para fazer ateu ficar com vergonha. E é um ateísmo que é só antibíblico e anti-Jesus, é só para fazer brincadeira com a Bíblia, brincadeira com Jesus, brincadeira desse tipo, um ateísmo idiota, bobo. Mas está lotado. Era um pessoal que não pensava antes e que não pensa agora. Eles só estão revoltados porque foram enganados. Aí transformaram a revolta deles em ateísmo. Agora, ontem me mandaram um vídeo de um ateu que disse que é ateu desde criancinha, que já nasceu assim sem crer em nada, e que está furioso, com toda razão, com esse ateísmo dos ex-evangélicos, e fazendo uma advertência pertinente. Estou dizendo, olha, já estão organizando o primeiro encontro dos ateus. Já estão lançando camisa. Estão vendendo, estão criando uma marca. Eu até botei lá no meu mural, vão criar a MK Ateu está lá. E vão lançar produtos e CDs e DVDs. Vão fazer a mesma coisa. O lema dos caras é o seguinte, cara, não basta ser ateu, tem que congregar. Tem que congregar. O ateu quer congregar. Tem que congregar. E a gente vai congregar a nossa não fé. A nossa não fé, nós vamos. Vamos fazer, olha, estão criando a marcha do orgulho ateu. Isso. Vai boiolar o ateísmo, sabe? Melhor coisa para acabar com o ateísmo é ex-evangélico virar ateu. Aí acaba o ateísmo. Vamos boiolar o negócio vai inteiro. Ter encontros. E os ateus sérios estão dizendo, por favor, saiam daqui que vocês vão estragar um movimento discreto, calmo. Mostra o rapaz, mostra o ateu profeta contra os ateus ex-evangélicos amargurados e aменinados. Olha lá. Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou falar. Meu nome é Alexandre, o meu nick, meu apelido, sou mais conhecido como Blusão, e eu sou ateu. Bom, o motivo desse vídeo é para falar sobre uma coisa que eu acho desnecessária, que é o primeiro encontro nacional de ateus no Brasil. E o Dia do Orgulho Ateu, que querem instituir no país. E aí vem minha pergunta, pra quê? Pra quê, cara? Encontro ateu? Pra quê? Massificar o ateísmo? Pra quê? Fazer encontros no país inteiro, unir ateus? Pra quê? Caramba, é aquilo que eu tô falando, o ateísmo, ele está se dirigindo para uma nova religião. Caraca, reclamam tanto dos encontros evangélicos, dos encontros dos cristãos, reclamam tanto dos dias religiosos, e agora querem fazer um dia ateísta, querem criar encontros ateístas. Pra quê? Até já sei o que vai acontecer. Vou ficar o dia inteiro debochando de Jesus, o dia inteiro debochando de Deus, o dia inteiro debochando e falando mal de religiosos e religião. Pra que isso, meu Deus? Quer saber o porquê? Quer saber a grande realidade que está acontecendo? É uma coisa que eu já falei em um vídeo, mas ninguém leva a sério o que eu falo. Cara, tá na cara. Isso aí é o seguinte, por trás disso tudo, existem pessoas, tá, poderosas, existem pessoas grandes que só visam o lucro futuro. Como assim? Futuramente,
se surgir um forte partido ateísta, se futuramente surgir uma forte instituição ateísta, essas mesmas pessoas que estão tentando massificar o ateísmo no país, que estão criando esses encontros, tentando instituir esse dia ateísta no país, vão ser os que vão lucrar. A única coisa que eles querem com isso é o que os caras que criaram, que inventaram a religião, conseguiram no passado: status, poder, dinheiro. Simplesmente isso. A maior prova disso está acontecendo também nesse encontro aí, esse encontro nacional de ateus. Os caras estão vendendo camisas para ateístas a 23, 24 reais pela internet. Caralho, maluco. Tipo assim, se 100 mil camisas forem vendidas, são 2 milhões e 300 mil reais que os caras vão ganhar. Fora que isso aí, pelo visto, futuramente vai virar o quê? Lojas de roupas de grife ateístas, bibliotecas, editoras, gravadoras ateístas, né? Livrarias ateístas, lojas ateístas, restaurantes ateístas. Vai ter um canal de televisão ateísta, onde eles vão ganhar dinheiro com merchan, dinheiro com propagandas, programas ateístas, instituições ateístas que eles vão receber mensalidade todo mês, vão receber dinheiro de mensalidade de membros todo mês, um partido forte ateísta no Brasil, e quando os caras forem eleitos, vão ter salários milionários em Brasília. Cara, só quem lucra com essa massificação do ateísmo no país são os organizadores, são os cabeças, porque eles vão ganhar status, poder e dinheiro. Isso é óbvio. E esse ateísmo modinha está causando um mal muito grande na internet. Caralho, crianças, cara, adolescentes, crianças, estão achando que ser ateu é debochar de Jesus, é debochar de religioso, é debochar de Deus, é falar mal, é debater, é criticar, é xingar evangélico, católico. Caralho, desfazer de Jesus, desfazer de Deus. Esse ateísmo modinha está deixando os adolescentes e as crianças arrogantes, prepotentes, tá ligado? Donos da verdade, donos da razão que eles não possuem, que não existe. Não precisa ser inteligente para ser ateu, não precisa ter estudo para ser ateu, não precisa debater, debochar de religioso, não precisa desfazer de religião, não precisa debochar de Jesus e de Deus para ser ateu. Isso não é ser ateu. Ser ateu é única e exclusivamente não acreditar. E para isso não precisa de massificação. Não precisa ficar botando nada na cabeça da pessoa, porque o não acreditar vem de dentro. Eu sou completamente contra, cara, esse dia nacional ateu. Sou completamente contra esse dia do orgulho ateu. Caralho, os caras querem elaborar, querem criar agora ateofobia. Porra, que perseguição que ateu sofre no Brasil, cara. Aonde que alguém persegue, que alguém realiza preconceito contra ateus aqui no Brasil? 1, 2, 3 pessoas, mas não milhares, não uma nação inteira aqui no Brasil, até porque o Brasil é uma única nação. Eu não vejo brasileiro saindo aí a caça de ateu, falando mal de ateu, a caça de ateísta, dando surra de ateu em ateu no meio da rua, matando ateu no meio da rua, perguntando aí, meu irmão, qual é a tua religião? Ah, ateu, vai morrer. Não vejo isso, maluco. Caralho, essa massificação, meu irmão, só quem vai ganhar futuramente com isso são os cabeças. Eles vão ganhar poder, status e grana. Caralho, maluco. Eu fico triste com isso. De boa, brother. Eu fico triste. Eu quero expressar aqui nesse vídeo que eu sou completamente contra essa massificação ateísta. Sou completamente contra. Sou ateu e sou completamente contra o rumo que o ateísmo está tomando aqui no Brasil. Eu fico muito triste com isso. E eu também quero dizer que sou contra o Dia Nacional, tá, do Ateu, o Dia do Orgulho Ateu, encontros ateístas no país. Pra quê? Aí nego vai falar, estamos vendendo camisa que é pra pagar os gastos que teremos com esse encontro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o encontro vai ser na Quinta da Boa Vista, um local em área aberta, onde não vai gastar nem dinheiro nenhum. É um parquezinho, que o pessoal entra de graça e pronto, fica lá reunido lá no gramado.
Não vai ter gasto nenhum no encontro aqui do Rio de Janeiro. O único gasto é a divulgação que tem na internet. Os caras vão lucrar dinheiro com essa venda dessas camisas, podem crer. Começa com camisa, no futuro vai ser calça, depois vai ser caneca ateísta, depois vai ser livro ateísta, depois vai ser tênis ateísta, depois vai ser CD ateísta, depois vai ser... Tem um monte de produto ateísta para eles ganharem dinheiro no futuro. Só quem vai lucrar com isso são os cabeças. Ouve o que eu estou dizendo. O ateísmo no Brasil está se caminhando para uma nova religião, está se caminhando para um novo poder político no país. E isso só vai ser bom, só vai ser benéfico para os cabeças. Cara, sou ateu, sou completamente contra, estou muito triste com isso. Graças a Deus. É isso aí, cara. Ele não acredita nesse movimento. Né? Não, agora não é uma nada. coisa fabulosa. O cara era evangélico, não ele, esses ateus. Sim. Aí vão lá para aquela loucura, que só foram porque quiseram, porque não faltou advertência, mas embarcaram, pularam de cabeça. Se estoporaram e disseram: a culpa é de Deus, logo Deus não existe. Lógica de evangélico, de ameba. Aí viram ateus. Aí vão procurar contradições na Bíblia, fazer tirinhas, fotos, posters, e vão se organizando porque eles são religiosos. Isso. E eles querem congregar. Não basta ser ateu, tem que congregar. Tem que congregar. Aí, e estão acostumados a faturar. Isso. Então agora é a nossa vez. Se alguém ficou rico usando o nome de Deus, a gente vai ficar rico negando, culachando a Deus. Mas nós vamos. Se começar a crescer o movimento, o Macedo muda de lado. Isso. Vai ter gente dizendo: fique ateu. Isso. Bom, reuniu a gente agora, Deus não existe. Mas olha, os produtos estão aqui. Isso. E vamos adiante. É impressionante. E o engraçado do cara é: pra quê? Pra quê? O Flavinho tá querendo falar, Caio. Eu quero que ele fale. Vai lá, Flavinho. Muito legal. Aliás, a frase do Braulio é maravilhosa, né? O importante é congregar. Não, é muito boa. Agora, Caio, eu fico imaginando esse caminho do cristianismo. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que quando eu falo, às vezes o meu áudio picota aqui, eu não entendo o tempo todo você, por isso que às vezes eu ouço uns picotinhos assim da sua fala, não sei se está falando ou não, eu continuo. E, enfim, por isso que às vezes pode ser que eu te interrompa, mas o que eu estava dizendo é que nessa caminhada desse tipo de cristianismo que a gente está vendo aí para o ateísmo, que ele acabou de descrever, é como aquela caminhada na esteira rolante. Você pensa que está indo para algum lugar, você cansa, você sua, mas o ismo continua o mesmo, porque tanto o ismo de um quanto o ismo de outro tem a ver com fundamentalismo, e não com o Cristo, e nem mesmo com a filosofia do ateu. Ele está caminhando sem sair do lugar. E essa mentalidade nossa de manada, essa mentalidade nossa de legitimação através de grupo, faz justamente isso. Assim, ele só muda os nomes, os símbolos, os códigos, mas o espírito continua exatamente igual, e a guerra, e exatamente por isso também, se intensifica entre o grupo e o outro, né? Eles eram aqueles combativos guerreiros antes, agora são os combativos guerreiros. É todo mundo talibã. Estão fazendo um movimento ateu-libã. Ateu-libã. Porque é tudo fundamentalista, com a mentezinha de ameba, cansa. Cansa, meu amigo, cansa. Eles vão ler o quê, Caio? Né? Porque vai ler o quê? Eles não compreenderiam. Se eles fossem ler livros clássicos, não entenderiam, porque não foram habituados a ler. Então vão ler tirinhas. É um ateísmo de tirinhas e de posters e de internet e de escracho. Oi? É por isso que o coração consciente, o coração está buscando a verdade, ainda que não tenha encontrado, né, Caio, mas está buscando a verdade. Ele anda à margem, e aquele que encontrou e que está bebendo da fonte do Evangelho de Jesus, mais ainda, anda à margem desses ismozinhos, desses modizinhos que se cria, seja em nome do quê, mas que no fim das contas leva para o mesmo lugar. Acho que não precisa de tanta percepção ou tanta sagacidade para entender que, apesar dos discursos serem aparentemente diferentes, mas o espírito é exatamente igual. O mesmo, é a mesma coisa, é exatamente o mesmo fundamentalismo. Agora, uma coisa que se tem que dizer numa hora dessa é que tem uma conta que não irresponsabiliza
esses ex-evangélicos que estão se tornando ateus amébicos de mente, não os irresponsabiliza, mas a gente precisa apresentar uma determinada conta aqui, no Brasil, a esse pessoal da teologia da prosperidade, da confissão positiva, das campanhas, a saber, se você quiser eleger alguns nomes mais públicos, pode apresentar a conta para o Edir Macedo, pode apresentar a conta para o R.R. Soares, para o Valdomiro Boiadeiro, para o Silas Malafaia, para o Estevão Hernandes e para outros que não têm a mesma aparição, visibilidade, mas que aos milhares são os promotores, os divulgadores dessas crenças mágicas mentirosas apresentadas em nome do Deus da Bíblia, em nome de Jesus, de um Jesus que de Jesus não tem nada, de um Jesus que é a cara do diabo. Esse pessoal tem uma conta enorme a pagar. Como eu disse, isto não irresponsabiliza os que estão fazendo suas decisõezinhas de ameba mental. Fizeram antes, quando foram, e agora estão fazendo uma outra, igualmente patética, tão patética quanto a anterior. É ateísmo para mim dos dois lados. Crer no que criam é ateísmo, porque Deus não está ali. E dizer que são ateus hoje é a mesma coisa, não mudou nada. Continuam com as mesmas angústias e com o mesmo frenesi, com a mesma revolta, dando socos no ar, absolutamente insensatos de alma. Agora, há uma conta a ser apresentada a esse pessoal, saibam disso, porque o movimento evangélico que se tinha no Brasil, por exemplo, quando eu me converti em 1973, jamais produziria ateus desse jeito, jamais, de nenhuma natureza. Os pouquíssimos ateus que eu conheci na minha juventude, que eram oriundos da igreja evangélica, eram ateus nitidamente traumatizados, que me diziam que foram muito oprimidos no tempo do golpe militar, que foram entregues aos militares por pastores, e que ficaram tão decepcionados com tudo que não queriam nem pensar em Deus, mas não chegava nem a ser uma negação. Ou como o meu amigo Betinho uma vez me disse, o meu ateísmo é totalmente psicológico. É porque eu fui criado dentro da Igreja Católica, numa escola católica, as experiências com padres eram horríveis, eram grotescas, e toda vez que me punham de joelho para rezar, me dava a sensação de que podia vir um padre por trás pegar minha bunda. E quando eu olhava para o Cristo com aquele saião lá da Igreja Católica, eu pensava no padre pedófilo. Então eu fiquei tão grilado com aquela coisa toda que um dia eu fui a um psicólogo dizendo, eu não quero perder a fé, mas se eu me ajoelhar para rezar, me dá uma sensação de que alguém vai me juntar por trás. E o psicólogo disse, então esqueça isso. Ele disse, daquele dia em diante eu adotei não pensar em Deus como uma questão de salvação para mim. E eu olhei para ele, beijei, o abracei e falei, meu amigo, Deus entende, e pode deixar que eu compreendo, ele compreende muito melhor, fica à vontade. Você não precisa pensar em Deus para estar pensando em Deus, pensa no pobre que você está pensando em Deus, pensa no amor que você está pensando em Deus, socorre o necessitado que você está agindo conforme Deus, porque o Evangelho é assim. Quando ele foi morrer, um dos pedidos que ele fez à esposa dele, a Maria, é que eu fosse, juntamente com o Frei Beto, oficiar o ato fúnebre dele. E por que ele fez isso? Só por uma questão de carinho? Claro que também de carinho, por causa da amizade, mas porque ele cria que na referência que ele tinha de pessoas que olhavam para Deus de uma maneira que não o apavorava, ele viu no meu olhar, e provavelmente no olhar do Frei Beto, esse tipo de percepção com a qual a alma dele se coadunava. Por isso ele disse, eu queria que quando eu morresse, eles fossem oficiar o ato fúnebre. E foi isso que nós fizemos quando isto aconteceu. Agora, essa conta tem que ser apresentada para esse pessoal. Apresentada aqui na história, quem tiver
coragem apresente já, não só para eles, mas para todos quantos são os provocadores desse tipo de engano tão nojento, engano como não houve nunca na história humana, massificação de um engano em nome de Deus e de Jesus tão horrorosa quanto se dá na Terra hoje. Essa conta histórica tem que ser profeticamente apresentada a todos eles, que são os pais dessa monstruosidade escrachada que vem nascendo aí, dessa irreverência apóstata, que eu não tenho nem coragem de chamar apóstata, é uma irreverência amargurada, porque os grandes apóstatas são esses, que são os inventores desse Deus diabo, desse Cristo Satanás, que no fim de tudo faz as pessoas ficarem com essa alma de um ateu capataz de congregação ateia, porque Deus não existe, mas nós precisamos existir uns para os outros, nem que seja dizendo que Deus não existe, porque profundidade de ateísmo não existe mais em lugar nenhum. Eu, quando cheguei a pensar no não Deus, numa determinada época, num determinado momento na vida, a primeira realização lógica que eu tive foi que se não havia Deus eu ia me suicidar, porque não havia sentido para nada. Amor, o que é amor? Encontro de químicas no meu organismo? O que é? O que meu pai sentia por mim? O que eu sentia pelo meu pai, pela minha mãe? Como é que eu ia amar alguém? Qual a diferença entre matar e não matar, comer ou não comer, tomar ou não tomar? Não há critérios, é do mais forte, é de quem pode, é de quem manda. Ou eu me tornaria um monstro diabólico, ou eu me mataria, me suicidaria como uma tirinha, no tempo em que o ateísmo fazia tirinhas lúcidas, do Woody Allen, aí na década de 70, final da década de 70, apresentou. Era uma tirinha, Braulio, na qual o Woody Allen aparecia conversando com, acho que era um primo dele, e o primo ateu, e ele também é ateu, só que o primo era um ateu falante. Era moda na década de 70 ser meio ateu quando você era intelectual. E o primo falando que ele era ateu, e isso e aquilo, mas que ele ia sair dali, e ele ia pegar uma menina muito linda, uma loura, ele ia lá para Venice, na Califórnia, ia entrar naquela água gelada, ia tomar um monte de biritas gostosas, e depois ia fazer um amor delicioso. Ia fazer acontecer. Porque eu sou ateu. E você? Aí o diabo falou, eu? Magrinho, assim, eu sou ateu, mas diante disso tudo eu acho que eu vou para casa, vou fechar a porta, a cortina, a janela, vou me enrolar todinho no cobertor, vou ficar espremido, tremendo e sofrendo uma terrível crise de angústia. Isso é honestidade em relação ao fato de que ateísmo tem que implicar numa reavaliação dos significados das coisas. Agora, eles dizem que são ateus, mas não pensam na significação da vida, de pai, de mãe, de filho, de sexo, de direito, de dever, de certo, de errado. A implicação de um ateísmo profundo é a dessignificação de todas as coisas. E você pode até fazer o que se chama de bem, porque você não queira ficar com problemas com a polícia ou com as autoridades, mas não por causa de algo que se chame de consciência. Sim. Consciência de quê? Em relação a quê? Com base em que critérios? A humanidade? A humanidade é a base da minha consciência. Mas o que é a humanidade? A humanidade é acaso, a humanidade é loucura, a humanidade é o orgasmo do nada. Então a humanidade não serve para me dar parâmetro para coisa nenhuma. Eu sou a medida de mim mesmo e acabou. E tenho que viver com as consequências como macho. Se eu fosse ateu, meu amigo, eu seria tão macho que me mataria hoje. Porque eu não tenho a menor vocação para brincar de fazer de conta de que as coisas são quando as coisas não são.